Para não esquecer. Bom, estamos gravando e online. Acho que agora podemos começar? Sim. Então, vamos começar com a leitura. Cristina. Ok. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas. Calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente um novo todo dia. Um novo lado, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor, a nova vida. Tente, busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários, use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva outras poesias, jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. E fugiu aqui. Onde estamos? Abra conta em outro banco, outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude. Lembre-se de que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente. Opa, onde estou? O negócio muda, anda aqui de repente. Socorro. Onde estamos? Invente-as, seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Clarice Lispector.
Quem souber essa canção, quiser cantar aí, mesmo com o microfone desligado, mas é uma daquelas canções que, pelo menos para mim, tocam profundamente, né? Se ficar muito ruim o som, você só faz assim que eu vou saber, tá bom? Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo, planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso e põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz sua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo, planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto. Vive. Senhor, eis-nos conectados, reunidos e congraçados por causa de tua presença em nossas vidas. Permita que descansemos em teus braços e sintamos o conforto proveniente de teus abraços em tempos tão difíceis.
mas permita também que sejamos revigorados e confrontados pelos sinais em tuas mãos e pelo cuidado com os pequeninos, sobre quem choraste ao ver-nos como ovelhas sem pastor. Temos hoje, pastor, vem sobre nós e conduze-nos por Cristo Jesus, nosso Senhor e pastor. Amém. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei para a casa do Senhor para longos dias.
Esse é meu microfone, tá aqui. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: Acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões, é uma alegria. Entretanto, faz uns dias eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles. Tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. Agora, tudo que vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementares, de Pablo Neruda. Procurei a Ode à Cebola. Ele disse: essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para a sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse: Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen budismo concorda e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se Cummins se inspirava no Zen budismo, mas o fato é que escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram, e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não reconheciam. Reconheceram-no subitamente, ao partir do pão, seus olhos abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação.
O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam, mas quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que vem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa dos brinquedos das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho, Jesus Cristo fugido do céu, tornado outra vez criança eternamente. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus menino do poema de Caeiro, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Rubem Alves. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola. Em outra tradução vem, Jesus lhes propôs esse enigma, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão
vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é um daqueles textos que a gente fica cheio de conforto. E eu acho que esse é por ser esse o tema da liturgia de hoje, da reflexão de hoje, eu considero que esse talvez seja um dos textos que a gente saiba, pelo menos sobre esse Jesus pastor. Talvez de tudo que a gente leu nesse texto, muita coisa passou despercebida. E eu acho que a primeira coisa que que batemos os olhos quando olhamos para esse texto é a ideia de pastor e ovelhas. E não é para menos que a gente faça conexão com o Salmo 23, como a gente leu na nossa liturgia, e as esperanças e expectativas de consolo que provém deste pastor. Mas há algo que é muito importante que a gente reflita antes, ou conheça antes de refletir. Talvez essa seja melhor. Que a gente conheça antes de refletir. Falar de pastor no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento tem o seu contexto. Antes de ficar falando sobre o trabalho de um pastor de ovelhas, ou sobre as fragilidades das ovelhas, ou até mesmo sobre as necessidades que as ovelhas têm de seus pastores, ou a importância que seus pastores têm no seu cajado, o seu bordão, e então corrijam, e também as tragam pelo braço, ou nos ombros. A figura de pastor no Antigo Testamento, principalmente quando relacionada seja aos líderes, seja a Deus, tem a primeira característica de cuidado. E isso parece óbvio. Mas a figura, pensar nessa figura como reis, sacerdotes, profetas, líderes do povo, pessoas que deviam cuidar de outras pessoas e que deviam abnegar de sua própria vida, daquilo que dizia respeito a si mesmo, e pensar nos pequenos. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a perceber por que é que tantos profetas falam dos maus pastores. Porque tantas vezes os textos de Salmos, ainda que a gente tenha o belíssimo Salmo 23, falando de Yahvé como meu pastor, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas sim, é Yahvé que é o nosso pastor, não esse pastor que está cuidando da gente, o que é nosso rei, o que devia ser alguém que zelasse por nossa vida, zelasse pela justiça, zelasse pelas coisas direitas. E isso é sim de um lado um salmo de confiança, mas também um salmo de confronto. De confronto para conseguir enxergar que tipo de pastor é esse, que é Yahvé, e o que a gente espera dele, e o que ele faz em nossas vidas. Né? A segunda coisa que esse texto me faz pensar, e que provavelmente a gente também já parou para pensar, é na figura do aprisco. É o curral das ovelhas. E eu acho que em todas as nossas leituras que a gente faz desse texto de João 10, talvez a gente corra um grande risco de se ver dentro do aprisco. Talvez a gente se vê como ovelhas dentro do aprisco. E o que é o aprisco? O que é o curral das ovelhas? É um lugar seguro, um lugar confortável, um lugar em que você tem todo o cuidado do mundo, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que eu e você precisamos, de tudo aquilo que eu e você sonhamos e almejamos,
Está dentro do aprisco. Mas aprisco e curral de ovelhas, aí você pode usar uma das duas, tem muito essa ideia de lugar fechado, de lugar por ser seguro, pela ideia de ser seguro, de ser um lugar assim tranquilo, muito bem cuidado. E é claro que é confortabilíssimo estar dentro do aprisco. E muitas das vezes a gente acha que nós, né, já que estamos dentro do aprisco, corremos sérios riscos de ver salteadores, bandidos, entrarem não pela porta, mas por outros lugares. E lá dentro é seguro porque tem um porteiro que só deixa entrar o pastor. E essas figuras, essas imagens que eu estou colocando aqui, talvez sejam, na verdade, bastante críticas com relação à forma como a gente enxerga determinados textos. O contexto desse texto precisa também ser muito bem compreendido nesse aspecto, não é? A gente vem de um texto em que Jesus tinha curado um cego de nascença, ok? E que, quando curou, muita gente ficou perplexa como é que aquilo se deu, e começaram uma série de investigações. Eu digo, os escribas e fariseus, os líderes do templo, começaram a fazer uma série de entrevistas e a cada momento dizendo para os pais, o filho de vocês nasceu mesmo, esse aqui é seu filho primeiro, né? Esse aqui é seu filho mesmo? Não, é esse nosso filho. Ele nasceu mesmo cego? Sim, nasceu cego. Mas como é que agora ele enxerga? Bem, não sei, pergunta para ele. Ele já é adulto. Ele pode responder, porque como é que agora ele vê? E eles vão entrevistar esse homem que se tornou a ver, ou que agora passava a ver, e diz, bem, então, você era cego? Sim, eu era cego. Quem que te curou? Falei, acho que foi Jesus. Jesus me curou. E como é que foi? E ele tem que contar coisas, detalhes de tudo aquilo, e aquilo vai ficando cada vez mais denso, mas ao mesmo tempo mais engraçado, mais provocativo. Porque ao final do texto, Jesus diz aos escribas e aos fariseus, né? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum, mas porque vocês dizem que veem, o pecado de vocês subsiste. É porque vocês pecam por acharem que veem, e na verdade não veem. Os textos que a gente propôs de leitura, não, assim, além de belíssimos em profundidade, eles são provocativos também. Eles são provocativos com relação à mudança de olhar. A gente falou isso na semana passada aqui no Caminho de Emaús, ou sobre o Caminho de Emaús. Mas é importante que a gente reflita agora sobre onde é que está o confronto nesse texto. E eu acho que o confronto desse texto estão em alguns lugares, ou está em alguns lugares. A primeira delas é quando Jesus diz que ele é a porta. Essa é a nossa tradução. Eu sou a porta. E faz isso, e fala isso por 2 vezes. Eu diria que essa não é uma melhor tradução da palavra. A palavra no grego lá refere-se a um caminho de entrada, um caminho de passagem. Porque para nós a ideia de porta traz, de um lado, essa ideia de clausura, de fechamento, de estar fechado, porque traz essa ideia também de proteção. Quem está do lado de cada porta, do lado de dentro da porta, está muito bem protegido, mas quem está do lado de fora está proibido de entrar. Ou pelo menos aparentemente no primeiro momento, proibido de entrar. Não é livre a entrada. Porta, para nós, é também um obstáculo.
A melhor tradução talvez fosse essa. Eu sou o caminho de passagem, eu sou um portão aberto. E aí, desculpa, porta, portão, tanto faz. Mas a ideia é caminho de passagem. E as figuras associadas a tudo isso desse texto são terrivelmente densas. De um lado, Jesus, caminho de passagem. De outro lado, tem a figura do porteiro. Mais para frente, do pastor. E a gente talvez fique se perguntando quem é quem nessa história. Mas tem umas outras personagens que aparecem e que eu acho que são também muito interessantes. Aqueles que não entram pela porta. Aqueles que não entram pelo caminho da passagem. E, de novo, eu chamo a atenção desse texto, ou para esse texto de outra forma, para que a gente desacostume os olhos. Porque todas as vezes que a gente bate os olhos nesse texto, a primeira impressão que a gente tem pode ser mesmo a de ovelhas, nós, ovelhas, guardadas dentro de um aprisco, cuidadas por um pastor, que Jesus vai dizer no versículo 11, eu sou o bom pastor, e tem porteiro nessa porta, e essa porta é Jesus, ou esse caminho aberto é Jesus. Não é para menos que os discípulos não entenderam nada do que ele estava dizendo. Jesus propõe este enigma, ou esta parábola, e eles não entendem. Mas a grande questão é com que olhos a gente se vê nessa história. Bem, por certo, a gente não é Jesus. Mas como é que a gente acessa esse... E tem mais uma outra coisa, o que é esse aprisco, né? Quer dizer, figuras múltiplas nesse texto, porque a gente fica se perguntando, o aprisco é a igreja, o aprisco é o céu, o aprisco é um povo, o aprisco é... O que é aprisco? O que é esse lugar? O que é essa reunião de gente? E chegar nesse lugar e ser acolhido e ser protegido é o quê? O que significa tudo isso? O que eu vejo é que se a gente pudesse assumir outras personagens como esses que querem entrar a todo custo, mas que não do caminho, não do jeito certo, ou que às vezes a gente pode não reconhecer a voz de quem nos chama, se a gente se vê como ovelhas, e que às vezes a gente pode fazer sim papel de ladrão que vem para roubar, matar e destruir, porque é certo que a gente coloca essa conta, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, nas costas de Satanás ou nas costas de diabo. Mas quantas vezes palavras saem de nossas bocas que matam e destroem e que roubam alegrias? Quantas vezes tentamos entrar por fazer parte desse reino de maneiras não tão claras e de maneiras não tão corretas, e entrar pelo lado errado, entrar do jeito errado, parece exatamente isso. Eu acho que esse texto tem todo esse aspecto de conforto, mas ele também fala de confrontos, no sentido de que a gente é confrontado a olhar para esse texto com olhares diferentes e perceber que a gente não é necessariamente ovelhinhas cuidadas dentro de um aprisco, mas somos antes personagens ativos nessa história e que não cabe a esses personagens apenas a obediência e o seguimento, mas também estes. Então, a ideia de ovelhinhas tranquilas, calmas, protegidas, guardadas, atrás de uma porta, seletas, mas que quando a gente olha para esse texto, a gente vê um caminho aberto em que as ovelhas deste pastor verdadeiro entram e saem
entram e saem e encontram pastagem. E isso me chamou muito a atenção, porque quando eu vejo isso, a ideia não é entrar para um aprisco e ficar lá preso, mas ter a possibilidade de sair deste aprisco, porque este que me chama para ele me dá liberdade, me traz a vida em abundância, como ele diz no final desse texto. Uma vida plena, uma vida não cerceada. Quando Jesus fala de outros que vieram antes dele, que foram ladrões e salteadores, eu fico pensando que desafio e que confrontos são esses que Jesus colocava diante de seus discípulos. Imagine a cena. Esse texto continua um diálogo que Jesus começou dando uma resposta atravessada para pessoas que vinham perguntando sobre um cego de nascença. E Jesus falava sobre o verdadeiro pecado. O verdadeiro pecado não é ver ou não ver, mas é dizer, ou seja, dizer que vê, mas não vê. É afirmar que está vendo algo, mas na verdade não está vendo nada. E por não ver nada, não consegue ver o que está acontecendo, não consegue perceber quem é esse que tem falado sobre o reino, que tem falado sobre Deus, que tem falado sobre pessoas à margem, que tem cuidado delas como ovelhas que não têm pastor, sendo seu pastor. E dizendo aos seus discípulos que eles deviam cuidar das ovelhas. Não há para mim nenhum outro momento tão claro na vida dos discípulos como aquele momento de negação, aquele momento de fuga, de estar perto de Jesus e de ver tudo aquilo acontecendo e de repente encontrar-se com aquele que não entregou Jesus, mas que não conseguiu de maneira alguma confirmar que era seu seguidor de fato. Esse homem era Pedro, e esse Pedro chorava e de soluçar quando Jesus lhe perguntava por 3 vezes se ele o amava de verdade. E por 3 vezes consecutivas, Jesus também lhe disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Se esse cuidado não é real, todos aqueles que vêm antes e depois dele, eu diria, que não cumprem esse chamado são ladrões e salteadores. Cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas de Deus são, ou melhor, ser fiel a este chamamento de Jesus para ser pastor, para ser caminho de entrada, ainda que não sejamos nós pessoas que trazem verdade consigo, mas somos caminhos e não portas, e não muros, mas pontes. Caminhos que permitem entrar e sair, caminhos que permitem que as pessoas possam viver e viver em abundância, conseguir perceber Deus que age na vida das pessoas. Esse texto, para mim, vai se tornando cada vez mais difícil à medida que eu vou fugindo da ideia de Jesus pastor, embora ele seja, para a gente começar a olhar sobre esse cenário que, longe de ser fácil de entender, de ser possível que a gente olhe e diga, não, a gente é ovelha nisso tudo aqui, então a gente é super, hiper cuidado, muito bem cuidado. Mas, na verdade, Jesus está dizendo, olha, tem que entrar pelo caminho certo. O caminho certo sou eu. Em mim há liberdade. O que quer dizer que por outros caminhos não há liberdade. O caminho da religiosidade ou da religião não é um caminho de libertação. O caminho de dogmas, o caminho de certezas não é um caminho de libertação. Um caminho em que eu me acho digno de estar fazendo parte de um aprisco não é caminho de libertação. Porque primeiro me aprisiona, mas também cerceia outros. Porque eu começo a exigir de outros justiças e jeitos de ser para que possam fazer parte
desse aprisco que eu acho que eu tô lá dentro já. E eu acho que essa é uma das grandes lições desse texto, porque o que parece é um caminho aberto. Jesus é essa porta, mas pode ser o porteiro e pode ser o pastor. E o fato é que quando a gente olha para essa confusão de imagens, e ela é confusa mesmo, não é para menos que os seus discípulos não entenderam, e pode ser que a gente agora esteja se deparando com um grande problema para nós também, porque, afinal, o que é para fazer? E, de novo, isso aprisiona. O que é para fazer? Talvez não é para fazer nada. Talvez seja simplesmente para eu reconhecer que se eu não entrar por Jesus, eu não terei condições de entrar e sair e encontrar pastagens. Se eu não entrar por ele, eu não estou fazendo parte do mesmo reino que ele. Eu estou entrando pela janela, eu estou entrando por outra porta, eu estou entrando pelo fundo. E todas essas imagens me fazem repensar ou pensar sobre a ideia de que quão escusos são estes caminhos quando eu não entro e não saio pelo lugar certo. Jesus é o jeito de entrar e sair, só por ele dá certo isso. E é por isso que ele diz 2 vezes nesse texto, eu sou o caminho de entrada das ovelhas. E talvez uma outra questão muito interessante sobre pastor de ovelhas é que poucos deles eram donos das ovelhas. A maioria deles, nos relatos, cuidavam das ovelhas de outras pessoas. E se Jesus é pastor de ovelhas, o dono do aprisco talvez não seja ele especificamente, mas ele é um cuidador dessas ovelhas. E aí vem um terceiro aspecto dessa ação de Jesus, porque se ele permite entrar e sair, ele também é aquele que cuida. Que cuida. Mas há um outro aspecto que é a voz. E o que me chama a atenção desse reconhecer a voz, desse texto, porque para ter seguimento é preciso ouvir uma voz e reconhecer essa voz, e ser obediente a essa voz. Em todo o Novo Testamento, ou pelo menos nos evangelhos, o que a gente percebe é um Jesus lutando contra outras vozes que falam ao mesmo tempo que ele. E que não só falam, mas que talvez pelo longo tempo em que andaram falando, tendem a cristalizar na mente jeitos únicos de servir a Deus, jeitos únicos de ver a si mesmo e jeitos únicos de ver o próximo. Não é para menos que quando Jesus vai a um monte, aquele que a gente chama de monte da transfiguração, novamente a ideia de ver é muito importante, porque vem um clarão do céu e, de repente, os discípulos começam a ver Jesus e mais outros 2 personagens, Moisés e Elias. Mas ouvem uma voz que vem junto com o clarão que diz: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ouçam a ele. E a pergunta que a gente faz é que, por que foram ver, e a pergunta todo mundo faz, né? Será que eles sabiam quem era Moisés, já que não havia câmera fotográfica? Ou que não havia desenhos representando Moisés? Ou então, como é que eles sabiam que era Elias, já que também, da mesma forma, não havia câmera fotográfica, nem relatos detalhados sobre a fisionomia de Elias? Bem, mas isso é o de menos. Porque, metaforicamente, esse texto está dizendo que Moisés e Elias representam tanto a lei quanto os profetas. Representam vozes do passado. Representam jeitos de seguir a Deus ou de buscar a Deus de acordo com a lei ou de acordo com os profetas.
E quando a voz diz, esse aí é o meu filho em quem tem prazer, a ele ouvir, significa, é preciso parar de ouvir outras vozes, é preciso começar a ser mais seletivo, é preciso ouvir o meu filho amado, é preciso prestar atenção nele. Mas engraçado ainda é que quando descem do monte, os discípulos vão conversando e dizendo assim, mestre, quando é que Elias vai voltar para terminar o que começou? Lembrando que Elias tinha começado uma reforma, entre aspas, é, falando sobre se deviam seguir a Baal ou se deviam seguir a Javé. E naquela cena que todo mundo conhece do bezerro, ou do altar encharcado de água, e o fogo que vem lambendo do céu a oferta que tinha feito Elias, não devemos esquecer que Elias também matou, ou mandou matar os 700 profetas de Baal, e que depois foge com medo de ele mesmo ser o próximo. Mas o interessante é que quando é que Elias voltaria para terminar essa revolução, essa reforma que havia começado lá atrás? Jesus, eu acho que calmamente diz para eles o que Elias tinha de fazer, ele já fez. Acabou. Em outras palavras, parece que ouvir Jesus nem sempre é o caminho mais fácil. E não é mais fácil por conta das tradições. E aí eu acho que a gente chega no clímax das coisas, que é quando a gente transformou as palavras de Jesus em tradição. Porque quando a gente fez isso, toda vez que as palavras de Jesus forem contra as tradições que a gente criou em cima das palavras dele, a gente tende a seguir mais as tradições do que a voz dele. E isso, para mim, é confrontador dentro do texto, porque se a gente se vê como ovelhinhas presas num aprisco, portanto fazendo parte de um grupo seleto de ovelhas, ovelhas de estirpe nobre, a gente passa então a ser especial, e especial para Deus, cuidados de Deus, protegidos por Deus, mas que o nosso lugar é permanecer sempre dentro do aprisco, porque haverá um pastor que trará comida de fora e nos trará para dentro, e isso tudo será muito tranquilo. Eu já faço parte desse aprisco, vem para o aprisco você também. Mas é interessante, não é aberto, porque se Jesus é porta, ou melhor, se Jesus é porta, e a porta, de acordo com as tradições que a gente ouviu, este aprisco permanece fechado, bloqueado, seguro para quem está dentro e bloqueado para quem está fora. Mas se Jesus é a entrada, caminho de passagem, este caminho está aberto, fazer parte, entrar nesse aprisco, fazer parte desse grupo e entender que o lugar não é ficar lá, mas é sair, e sair porque esse pastor diz, vamos para fora. E essa é uma das falas que ele diz, o pastor chama por nome e as conduz para fora. E voltando à ideia de tradições, todas as vezes que a gente se cercou das tradições em cima das palavras de Jesus, a gente tende a obedecer tradições e não a ouvir Jesus dizendo, mesmo quando ele diz, não é para ficar aí dentro, é para ir para fora. Vocês vão me ouvir a voz, eu estou chamando vocês para fora, e parece que no nosso interior está lá uma voz dizendo assim, sim, mas tudo que a gente sabe sobre Jesus, sobre nossa vida com Cristo, é para ficar aqui dentro do aprisco, protegidos, esperando novas ovelhas chegarem, e deixamos de ser caminho. E passamos às vezes até ser esses que vêm para roubar, matar e destruir. E eu estou dizendo todas as vezes que a gente rouba a alma das pessoas com palavras, matamos com palavras, destruímos com atitudes que não são coerentes com as atitudes do reino. Todas as vezes que a gente diz uma coisa e faz outra coisa, e isso
antes de ser moralismo, eu não quero que a gente misture isso, mas todas as vezes que essa prática do evangelho não condiz com as palavras de Jesus, mas que parecem estar muito afinadinhas com as tradições da igreja, a gente está fazendo exatamente o que um ladrão vem para fazer: roubar, matar e destruir. E não deixamos que Jesus diga por meio de nós que ele vem para que todos tenham vida e tenham em abundância. E a gente só pode dizer isso quando a gente diz que, olha, Jesus é caminho aberto, é caminho de passagem, pode entrar, sair. Você é livre, mas é livre nele, por causa dele. E ele vai te conduzir. E eu acho que essa é uma das orações que mais nos chamam a atenção. Essa primeira que eu escrevi assim, já pensando há alguns dias, mas escrevi: Senhor, agora a gente tem pastor. A gente finalmente tem um pastor, portanto, conduz a gente, faz a gente entender que quem é que nos conduz para fora. Não são os nossos desejos, não são a nossa procura pessoal, mas é esse Senhor que nos chama: vem para fora, você encontra pastagem, vem encontrar pastagem. E eu sei também que é muito difícil, e eu não estou propondo aqui um meio da gente compreender tudo isso que Jesus diz, porque eu sei que isso está um bololô só dentro desse grandes aspectos de que Jesus está dizendo. Ou seja, tudo que ele é nesse texto, e o que menos esse texto diz, é que se a gente se colocar como ovelhas, que a gente não devia de maneira nenhuma, se ver num lugar extremamente confortável apenas, mas numa situação confrontadora, no sentido de que a gente segue esse pastor que nos chama para fora e que depois nos traz para dentro e que nos ajuda nos perigos de fora e também nos perigos de dentro, quando ladrões e salteadores querem arrombar esse aprisco. Mas, de novo, não posso deixar de lado o fato de que, às vezes, a gente quer subir nesse aprisco ou entrar nesse curral de outro jeito, que não passando por ele. E eu acho que às vezes é constrangedor a gente perceber que nós mesmos podemos ser esses que apregam destruição, que anunciam destruição, todas as vezes que a gente deixou de lado o ouvir Jesus chamando. E demos ouvido a outra coisa, a tradição, as certezas que nos foram ensinadas. Enfim, eu acho que esse texto, junto com os outros 2 que a gente leu, ou 3 textos que a gente leu antes, nos convidam a olhar diferente para ele, a olhar com menos segurança, de se ver como ovelhas num aprisco totalmente protegidos e, portanto, confortados. Mas eu acho que esse texto também me chama a atenção para confronto. Eu preciso me sentir confrontado. E aqui a pergunta é: quanto que eu tenho ouvido a voz de Jesus e o quanto que eu tenho obedecido a sua voz que me chama para fora ou me chama para dentro? E o quanto eu posso não estar verdadeiramente anunciando um Cristo que traz vida e vida em abundância, mas as minhas palavras acabam por roubar, matar, destruir pessoas. Minhas palavras e minhas ações acabam por roubar, matar e destruir. Eu acho que esse texto é um convite para a gente. É um convite para a gente se ver e ver quem é Jesus.
e que Jesus não nos promete segurança. E eu digo segurança no sentido de que nada de mal vai acontecer com vocês. Mas ele diz que estaria com a gente todos os dias, a despeito das nossas dificuldades. E para ser bem sincero, o Evangelho de João deixa muito claro para os seus discípulos de que perigos vão vir. Mas eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz. Porque eu também vou enfrentar tudo isso. Então, essas ovelhas não ficam desprotegidas, mas o que não quer dizer que não enfrentam os perigos. Jesus é aquele que caminha com essas ovelhas e as leva para fora e as traz para dentro, cumprindo essa ideia de reino de Deus, essa ideia de reino de Deus, e do qual fazemos parte se entramos por Jesus e não pela janela, nem pelo telhado, nem pelos fundos, e se obedecemos sua voz. Bem, eu pensei essas coisas durante essa semana, tentei trazer esses textos para que a gente meditasse sobre jeitos diferentes da gente olhar as coisas, da gente poder perceber que mudar não faz mal e que também converter os olhos é imprescindível. Então, eu encerro aqui e queria saber de vocês, bem rapidinho, o que vocês acham disso, o que vocês pensam a respeito desse texto, como a gente pode crescer ainda mais na leitura desse texto. A palavra está com vocês também. O espaço está aberto aqui para fala. Quem quiser falar. Tenho medo de falar que eu às vezes me prolongo demais. Última vez. Você é louco. Queria só falar uma coisa. Esses dias, um sobrinho meu ligou, conversando, e falou o seguinte, mas as palavras da igreja, as palavras da religião, falam isto e aquilo, e porque a questão do inferno, a questão do julgamento, e porque precisa ter determinadas atitudes, senão, eu falei, isso é a instituição que colocou em cima daquilo que, enfim, em cima de uma verdade, né? E você falou exatamente isso, essa questão de que a gente ouve mais a tradição do que realmente a palavra que está por trás disso. E foi o que eu falei para ele, falei, não, isso vem da instituição, né? Vamos fazer a separação das coisas, a gente vai ver que é tudo muito diferente, né? Esses conceitos, julgamento, pecado, inferno, blá, 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 blá. Ou, enfim, é isso. Eu não estou muito boa para falar. Não. Sabe uma coisa que eu pensei que é uma... Estava pensando aqui na nossa tradição histórica, né? A tradição histórica, os reformadores decidiram optar por
para um fundamento único em vez de tríplice. Então, buscar como um fundamento de regra de vida, não mais a tradição da igreja, nem as palavras de um sumo pontífice, e decidiu unificar no estudo das escrituras, né? Nem estou falando se essa decisão foi boa, né? Isso não é o caso. Eu acho que é problemático, mas, enfim, tudo bem. Decidiram. E, por um lado, a gente pode até pensar, bom, é um tanto quanto libertário isso, porque antes você tinha que ouvir três fundamentos, vamos dizer assim, para você encontrar um caminho, uma verdade, e agora é uma coisa só. Só que é incrível que ao longo do caminho a gente conseguiu, como eu posso dizer, a gente recriou os dogmas em cima desse único fundamento. Então, se antes existiam diversos dogmas criados a partir da fala do Sumo Pontífice, a partir da tradição da Igreja e a partir das Escrituras, não adiantou muito se libertar de um Sumo Pontífice da tradição da Igreja, porque a gente, a partir das Escrituras, criou uma série de dogmas, e dogmas que muitas vezes são mais verdadeiros que o próprio Jesus. A gente, a partir de interpretações de texto, porque protestante adora a interpretação de texto, né? Ele cria uma, e a partir dessa interpretação, ele fala, bom, essa interpretação, depois de muito estudo, depois de uma mega análise hermenêutica, depois de eu tirar toda uma minha análise exegética do texto, encontrei, é isso que o texto quer dizer, e só isso. E se alguém acha que o texto significa outra coisa, é ovelha fora do aprisco que não entre, porque a porta é essa interpretação. E aí a porta não é Jesus mais, e nem precisa ser, a porta é a interpretação dele, porque ele está certo, tem certeza absoluta dele. Essa é a minha interpretação, e não é a interpretação que eu tirei de mim, isso aqui é um legado reformado, o mestre Calvino, enfim, o mestre Lutero, o mestre que for, ele que chegou nessa interpretação, é essa que é correta. Se você acha que não é correta, então você não é nem meu irmão, você é outro. Você entende? Acontece muito no nosso meio isso, quando você interpreta o texto de uma forma diferente. Então, eu estava aqui pensando como a gente, apesar de um histórico que, pô, se eu tivesse no século XVI vendo aquele cisma, eu ia dizer, bom, provavelmente esse povo aí deve ser um pouco mais libertário, porque eles já romperam com tanta coisa aí, estão sem medo, rompendo com as coisas, então algo bom deve vir disso, né? Só que aí é incrível, a gente voltou a dogmas que a gente não consegue congregar como irmãos se houver uma diferença muito grande no nosso dogma. Isso que é incrível. Por mais, veja, talvez esteja colocando pontos assim que não estamos preparados para discutir como igreja século XXI, pode ser. Mas vou levantar assim mesmo. A gente, para ser igreja, precisa criar um limite de crença. Então, para você ser dessa igreja, você precisa crer pelo menos isso. Aí você cria lá, sei lá, 3, 4 coisas. Tem gente que cria 600 coisas. Tem gente que cria 3, 4. Mas tem um mínimo. Esse mínimo de interpretação tem que ser igual à minha. E eu não sei o quanto isso é positivo, porque seria muito bom congregar com perspectivas tão diferentes e, enfim, dando possibilidades de entendimentos assim infinitos. Eu acharia isso muito bom, desde que todo mundo entendesse Jesus como o caminho, e se eu entendo alguma coisa diferente de como é esse caminho, pô, que legal. Se eu vejo meu irmão entendendo de algo de uma forma muito diferente que a minha, que legal, compartilha a sua forma.
Parece lindo essa diversidade de entendimento, de interpretação. Mas na prática não é tão possível isso, pelo menos no século XXI. O Marcos primeiro e depois a Marisa. O Marcos, liga o seu microfone. Todo mundo ouviu ou não? Não? Agora estamos ouvindo. Mas a minha leitura não foi ouvida, é isso? Foi. Foi. A leitura vem. Não foi só agora. Com 3 filhas, eu posso dizer que eu aprendi, ou tenho aprendido constantemente a conviver com a liberdade do outro. Porque elas me ensinaram bastante a ouvir o lado delas. E isso acabou sendo está sendo até hoje, e eu pratico e tento seguir isso todos os dias. E vejo que na igreja esse problema também é um pouco grande, o problema de você aprender a conviver com a liberdade do outro, com o pensamento do outro. Talvez por essa razão, nós estabelecemos algumas regras, ou como você falou, dogmas, para que a gente possa ter algum tipo de certeza que a gente pode estar no caminho mais ou menos correto. Essa insegurança nossa, eu acho que decorre dessa dificuldade de conviver com a liberdade de pensamento, com a diversidade e com a liberdade. Mas eu acho que Jesus nos dá esse caminho em uma passagem simples e que todo mundo conhece, mas que a gente não pratica via de regra, e eu falo isso por mim, não falando de mais ninguém. É amar o próximo como a si mesmo. Quando você consegue fazer isso, eu acho que essa única regra, essa única verdade quebra todo e qualquer obstáculo para você exercer com plenitude a sua vida com Cristo e em Cristo. Marisa. Então, Marcelo, você colocou a gente numa coisa muito desconfortável agora. Eu sempre me achei a ovelhinha, ou ovelhinha. Mas Jesus escolheu para ele ser a porta e ser o pastor. Sobrou para gente ser ovelha, salteador e porteiro. Bom, ovelha nem sempre. Eu diria que ser salteador ainda é um pouco melhor, porque as ovelhas não reconhecem e fogem. Mas o pior é quando a gente se acha porteiro, porque ele não está errado e ele é o dono da porta. E ele abre para quem ele quer. E às vezes a gente faz muito isso na igreja. Eu sou o porteiro, então só entra aqui quem eu quiser. E aí eu chego a arrepiar aqui agora de ter esse insight aqui de que a gente está selecionando, né, pessoas, está selecionando vidas para se aproximar de Cristo. É pesado para chuchu. Ah, rapaz do céu. Eu acho é isso mesmo. Esse é assim, é uma das questões cruciais desse texto. Quer dizer,
de tantos personagens, a gente pode ser até ruim e pode até fazer um monte de coisa ruim, mas eu acho que você tocou num ponto. Ser porteiro achar-se porteiro é um grande dilema, um grande problema, na verdade. Agora, retomando um pouco as questões anteriores, eu acho que, assim, de um lado, a questão dos dogmas ou do jeito das tradições e de como funcionam as tradições dentro da igreja, a gente realmente não pode falar só de igreja romana ou o que quer que seja. A igreja protestante também fez isso. Ainda que tivesse feito ou tivesse ido em busca de uma reforma da igreja. Essa é uma frase que eu sempre saliento quando a gente fala dessas pessoas chamadas de reformadores, né? Porque talvez para muitos reformados, a ideia dos reformadores era ser uma igreja pura, uma igreja melhor, uma igreja, entendeu? E institucionalizada e que fosse melhor que a anterior. Mas a primeira visão desses chamados reformadores era reformar sua própria igreja, reformar a igreja em que estavam inseridos, anunciando os erros que ela havia decidido trilhar por meio das tradições, por meio das humanidades que cada bispo, cada pontífice havia escolhido, enfim, e que a própria igreja havia se tornado um lugar de comércio, especialmente lugar de comércio de salvação. Ou seja, a gente oferece salvação por um preço X e talvez em determinados momentos esse valor seja menor ou maior de acordo com o que a gente está querendo arrecadar. Eu acho que, num certo sentido, o que depois veio, melhor, o que veio depois da reforma protestante, principalmente em termos de comunidades cada vez mais livres para interpretar, e aí eu acho que tem essa coisa de que se antes havia dependência de uma tríplice voz para que determinado texto fosse interpretado, e agora cada um podia ser leitor, especialmente depois que a Bíblia foi traduzida para o vernáculo de todo mundo, ou seja, já não era preciso ler mais em latim, ou nem em grego, nem em hebraico. Então agora já se lia em alemão, em primeiro lugar em alemão, para depois em outras línguas. Então cada um podia ser o seu próprio intérprete, ou seja, cada um poderia ter a liberdade, entre aspas, de ler e interpretar. É claro que há outras questões, como a questão de analfabetismo e etc. Mas, hoje a gente também lida com a questão de possibilidades múltiplas de leituras e métodos os mais variados, e enfim. Mas quando a gente pensa em questão de dogmas, eu fico pensando que uma coisa é eu colocar, vamos dizer assim, a frieza do dogma, o quanto esse dogma cerceia liberdades de raciocinar dentro do texto. Isso também acontece, mas eu diria que a grande disparidade disso tudo está em não conseguir ouvir a voz de Jesus no meio disso tudo. É como se a gente continuasse lendo o Evangelho e a gente ficasse se balizando com uma ou outra teologia ou com um ou outro ponto dogmático e a gente esquecesse de ouvir Jesus. Então, é como se a gente dissesse assim, não, Jesus olhava para aqueles pequeninos e dizia que aqueles pequeninos eram ovelhas sem pastor. E talvez o texto esteja só convidando a gente a olhar um pouco mais com atenção no nosso redor e ver que há muitas ovelhas, há muitos pequeninos sem pastor. E que talvez de nós
fosse requerido que a gente pastoreasse esses pequeninos, cuidasse desses pequeninos. Mas aí, por exemplo, vem uma questão dogmática. Por exemplo, eleição, por exemplo, é uma delas. Eu estou jogando aqui, eu não gostaria que a gente entrasse nessa discussão, mas uma delas é essa. Não, Deus escolheu, Deus elegeu, Deus predestinou, Deus aquilo outro. E aí, em vez de eu me preocupar em pastorear as pessoas, eu fico tentando justificar porque eu não faço isso. Ou porque algumas outras pessoas fazem e parece ser tão ruim cuidar de pessoas ou tão complicado cuidar de pessoas, especialmente de acordo com o que o Marcos falou, quer dizer, respeitando suas liberdades, inclusive a de hoje, por exemplo, não querer atender à voz do chamado do Evangelho, mas está disposto a me dar atenção se eu estiver trazendo a ele aquilo que mais é imprescindível naquele momento, por exemplo, alimento. O cara está morrendo de fome e não quer saber de Evangelho agora, ele não quer se converter agora, mas de repente eu limito a minha comida a ouvir o Evangelho, e de repente isso porque, não sei se ele é eleito, se ele não é, enfim, eu começo a tratar os outros de acordo com um dogma, e eu esqueço de ouvir Jesus dizendo, cuida, né? Então, eu acho que esse é um grande problema, e ele, por exemplo, ele tá tão diluído, porque às vezes fala assim, não, existe algum dogma sobre determinada atitude que a igreja tem tomado atualmente, sobre estar alheio ao mundo. Tem algum dogma? Tem algum dogma que diz para a igreja moderna, olha, preocupem-se com vocês mesmos, preocupem com o lugar da celebração, preocupem-se com manter os de dentro bem acolhidos, todos bem cuidados, sem que ninguém tenha fome. E agora, olha, não se preocupe muito com as questões políticas dessa sociedade, porque o mundo há de passar, né? Tudo vai passar, mas olha, preste atenção. Será que existe algum dogma que nos diz que nossa atitude está correta todas as vezes que a gente, vendo as injustiças, não fala nada, vendo as corrupções, não falamos nada, vemos pobres na porta da igreja e não fazemos nada, vemos as pessoas se matando, a gente não faz nada, a gente vê tudo de ruim do nosso lado e a gente não faz nada. E aí dizem numa estatística que a igreja cristã está em maioria. E eu digo, não está, porque se ela tivesse mesmo e fazendo o que ela devia fazer, ou que ela, sendo luz que ela devia ser, ouvindo Jesus e servindo, talvez essas coisas não fossem desse jeito. E eu não estou querendo dizer que todo o mal é culpa da igreja, mas estou dizendo que a igreja às vezes simplesmente cruza seus braços por uma ideologia que não está em nenhum dogma, que é outra coisa, que é assim, não, a gente, Deus cuida dessas pessoas, Deus abrirá caminhos, e a gente parece que nunca se coloca como possibilidade de ser usado, de estar na brecha, de fazer diferença. E a gente faz isso muito bem na figura que a Marisa colocou, que é nos tornar porteiros desse reino, desse aprisco, porque aí, para fazer parte desse aprisco, tem que vestir uma vestimenta diferente, melhor. Para fazer parte desse aprisco, precisa confessar algumas crenças. Para fazer parte desse aprisco, precisa estar melhor vestido, melhor apresentável, liberto dos seus problemas. E aí eu falei assim, então, mas aí de onde veio isso? Porque, assim, de verdade, Jesus tinha dito que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, se a gente quer que um monte de doente não entre, só entre quando se curar, a igreja de verdade não é muito útil, né? Porque nem a igreja nem o Jesus que a gente anuncia, porque a pessoa não tem lugar. Ela só tem lugar se ela já foi curada, se ela já está bem, se ela já está sanada. E aí a gente é porteiro no aspecto de que a gente não deixa entrar certas pessoas que vão nos constranger, certas pessoas que são diferentes da nossa classe social, que são diferentes da nossa classe intelectual, que são diferentes da forma de crença.
Então, quer dizer, tudo que foge a isso, e aí você diz, tem algum dogma que diz isso? Não, não tem nenhum dogma que diga isso. Mas a gente está se pautando no que? A igreja está se pautando no quê para fazer isso? Para continuar fazendo isso? Para continuar alimentando isso? Para poucas e poucas igrejas se abrirem muito e receberem muita gente, e outras igrejas só recebem pessoas seletas. E aí você fala assim, então, de onde vem isso? Quer dizer, é uma tradição que se cria quando? E quando é que eu ouço esse jeitão de ser e não escuto a voz de Jesus falando outra coisa, diferente? E quando eu ouço, aí entra em choque. Porque aí você fala assim, não, coisas do tipo como a igreja não está preparada para receber drogaditos, né? Ou, como que chama agora, amor? Pessoas que usam droga. É, pessoas que têm uma sexualidade indefinida, por exemplo, ou definida muito bem, mas que não contradiz, ou que contradiz a maioria. Então, como é que você aceita uns cara desse e aí você fala assim, não, como é que faz? Discussões com a gente vai dar Santa Ceia para esses caras. Olha o nível, quer dizer, onde é que tá, onde existe um dogma disso? Mas aí a gente criou aquela ideia de que não, a igreja é perfeita, então a igreja, sabe aquela imagem da noiva da noiva sem mácula que tá a gente fala assim, não, temos que ser já sem mácula, sem marcas, sem manchas. Então assim a gente já começa limpando as manchas. Então qualquer um que chega que parece ser mancha, a gente chama de ovelha negra, né? E aí a gente bota para fora, a gente exclui, a gente barra os adictos, né? Então a gente já não deixa entrar, e a gente diz assim, não, é muito difícil cuidar desse gente, a igreja talvez não esteja preparada para isso. Então para que a igreja está preparada? A igreja está preparada para cada vez cantar melhor, para cada vez fazer oração mais bonita, para cada vez estar mais cheia, para cada vez, né? Eu fico pensando, o que mais? Quer dizer, se ela não consegue cuidar de outras pessoas e não tem disposição para isso, eu fico achando que é isso mesmo. A igreja se torna um grande aprisco em que você tem um porteiro e às vezes a gente se coloca como posição de porteiro, barrando gente que não merece entrar, porque a gente achou que não. E deixando outras pessoas que merecem entrar, porque a gente achou que deviam entrar. Eu sei que é complicado e a gente vai entrando nos outros caminhos mais densos ainda e cada vez piores, né? Isso tudo porque o texto provoca a gente e como a gente estava pensando, quer dizer, às vezes a gente sempre se viu como ovelhinhas nesse texto. A gente sempre se viu como participantes já desse aprisco, já somos os de dentro, pronto, ponto final. Agora vamos discutir quem é o porteiro, que Jesus já é o bom pastor, então e ele é a porta, então pronto, resolvemos todos os problemas da nossa vida, sejamos ovelhinhas obedientes e pode ser que não seja tudo isso. Pode ser que não seja só isso. Mas enfim, eu reagi às provocações, eu acho que eu provoquei um pouco mais. Posso fazer só uma provocação mais em cima disso que você falou? Às vezes, a gente pode também chegar numa situação e dizer: não, tudo bem, entendo o que você está falando e vamos deixar aberto para entrar dentro deste ambiente ou dentro deste grupo pessoas que têm características que são erradas, mas tudo bem, elas entram aqui e daí a gente vai trabalhar para que elas mudem, para ajudá-las a mudar. Veja bem aonde que a gente cai nisso aí também. Nós estamos sendo bonzinhos, estamos acolhendo, só que é assim, a gente vai trabalhar para que esta pessoa mude aquilo que a gente acha que está errado. Uhum. Exato.
Matou a pau. Ô, Marcos, liga o seu microfone. Cada hora ele desliga sozinho, é esquisito isso. Desculpa. Ah, Por isso que eu falo que, assim, às vezes eu penso que se a gente pegar tudo que está escrito e deixar de lado e só cuidar do amor ao próximo como a si mesmo, você resolve tudo isso. Então, se há um dogma, é esse. É você partir desse princípio. Só que isso só nos é ensinado quando o nosso vício em desprezar o outro, porque nós somos presbiterianos e melhores e escolhidos, muito tarde. Então, nós deveríamos ter essa consciência já no começo da nossa vida cristã. Porque quando tem um pobre na porta da igreja, como fizeram na igreja de Bauru, 2 missionários se disfarçaram de pobres e ficaram lá perturbando, e viram a reação, inclusive dos presbíteros, de todo mundo, e depois entraram igreja adentro e anunciaram que eram missionários. Na semana seguinte, metade da igreja tinha ido para um outro lugar, para uma outra congregação, porque não aceitou ser enganada pelo pastor. Então, o que a Enilde falou, e que temos falado, vai chegar alguém muito diferente. Vai chegar alguém ali do Jockey Club, daquela avenida ali em frente, e a gente não vai conseguir colocar para dentro. Ele vai ficar do lado de fora, porque nós não aprendemos que temos que amá-lo como a nós mesmos. Se nós estivéssemos naquela situação, se a opção de vida que tivéssemos feito no passado nos tivesse colocado naquele ponto, e, de repente, nós descobríssemos que existe um caminho melhor que aquele, e fôssemos procurar, onde exatamente iríamos achá-lo? Na nossa igreja? Nos nossos corações? Eu adoraria que todos tivessem a graça que eu tive um dia de ter errado muito, muito, e ter encontrado conforto em muita gente que soube me perdoar. E que Deus, eu acredito que também proporcionou esse perdão e esse alívio. Então, eu espero que, quando alguém chegar perto de mim, eu consiga também fazer isso, aceitar essa diversidade tão grande, com a mesma sinceridade e sem o interesse de fazer o bem só para ir para o céu. Tá? Obrigado. Então, isso pode acontecer, né, de vir as pessoas chegarem e não serem recebidas. Mas eu acho que também muito sério é o que já acontece dentro da igreja. Eu fui criada na igreja, eu sempre acompanhei o meu pai em reuniões de presbitério, eu amo reunião de conselho, reunião de presbitério, eu ficava lá me deliciando. Mas a igreja põe barreiras, a instituição põe barreiras. Na hora que ele disse que uma mulher não pode oficiar, uma mulher não pode pastorear, na hora que ele fala que o jovem não tem capacidade, já está lá dentro, nós já estamos lá dentro. Mas a gente cria castas de crentões e crentes menos importantes. Nós já vivemos isso numa família totalmente dividida. E não tem cântico mais falso do que um louvor que a gente faz que fala: não há nenhuma falsidade. Vocês conhecem esse cântico? Uma família sem nenhuma falsidade. Eu não canto esse cântico. Não passa aqui. Porque é uma igreja que impõe
obstáculos dentro dela mesma. Nós somos uma família ou não somos? Provoquei de novo. Fantástico. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que essa possibilidade da gente estar aqui conversando em coletivo, né? Construindo coisas em coletivo, né? Uma coletividade mesmo. Então, eu acho que essencialmente é isso, né? A gente percebe, a gente sabe, e eu acho que do nosso lado tem a voz de Jesus dizendo para ser diferente, para enfrentar esse jeito, as tradições que a gente tem presenciado e, e que a gente possa ter coragem de segui-lo e enfim, fazer ser meios de transformação daquilo que a gente conhece hoje. Eu sei que isso tem um custo ainda mais elevado, se ser e ele é tão pareado com a ideia de ser discípulo de Jesus mesmo. Eu acho, né? Porque se a partir do momento que a gente é discípulo de Jesus, a gente fica esperando perseguição só de fora. E às vezes a gente vai ser perseguido dentro mesmo, por exigir ou por mostrar caminhos que estão errados e propor mudanças drásticas na forma de enxergar a Deus, a si mesmo e ao outro. Isso é complicado, é sempre complicado. A gente está chegando ao final da nossa celebração, mas não antes sem a gente celebrar no começo dessa celebração, dissemos que estávamos conectados, não é? Foram essas palavras aqui, estávamos conectados, congraçados, olha só que palavras mais, né? Mas foram palavras assim que têm a ver mesmo com esse momento. Senhor, eis-nos conectados, reunidos e congraçados. Nós estamos longe uns dos outros, mas unidos fisicamente falando, mas por causa de Jesus estamos unidos. E a gente, em torno dessa mesa, ao redor dessa mesa, a gente decidiu que todas as vezes que a gente estivesse se celebrando isso, que a gente estivesse reunido, a gente iria partir esse pão e tomar um cálice, um vinho, e aí se você tem um suco, se você tem um café, se você tem um pão de queijo, é isso. A gente tem também. Se é um queijo, né, uma bolacha, o que for, biscoito, né, Marisa? Enfim, seja o que for, o que faz a gente parar esse tempo e falar assim, não, o que nos une é Cristo. Quer dizer, ainda que estejamos distantes, não estamos distanciados uns dos outros por causa de Cristo. Cristo é aquele que nos une, é isso que faz o sentido da gente estar ao redor da mesa. Então, todas as vezes que a gente estiver junto, a gente vai dizer assim, tem motivo para a gente celebrar. E, de acordo com as palavras de Jesus, ele, na noite em que estava reunido com seus discípulos, enquanto comia, tomou um pedaço de pão, que já fazia parte do alimento deles ali, tomou, deu graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Comam dele, em memória e por amor de mim. Então, todos nós que nos reunimos hoje, a gente pode dar graças pela pessoa de Jesus que nos une e celebrar que a gente está junto. Então, por amor, por memória.
Também por semelhante modo, enquanto estavam lá comendo e bebendo, Jesus tomou um cálice de vinho e disse para os seus discípulos para prestar atenção nesse vinho. Afinal de contas, esse é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue de Jesus nos limpa, como a gente tem dito, nos limpa dos pecados, limpa do pecado estrutural, daquilo que nos desumaniza e também nos une, nos lava e nos une. Então, que também o tomemos em memória e por amor dele, sabendo que estamos conectados uns com os outros por causa de Jesus. E assim, a gente relembra que todas as vezes que a gente parte o pão, a gente anuncia que Jesus está vivo e a gente anuncia que Jesus está presente. Como foi a mensagem que a gente ouviu na semana passada de Jesus no caminho de Emaús? Todas as vezes que a gente parte o pão, a gente ressignifica estar junto. A gente diz, puxa, vale a pena o que Cristo fez por nós, vale a pena o que Ele nos ensinou, vale a pena ser seu discípulo, a despeito do preço a pagar. Mas tem que ser com coragem, e eu sei disso, e de todos nós é exigido apenas esse segmento deixando para trás o quem a gente é, deixando para trás o que a gente gosta, deixando para trás o que a gente espera, mas seguindo Jesus no que ele disse. Então, que Deus nos abençoe, que Deus venha sobre cada um de nós e nos dê uma semana abençoada, que nos enriqueça a cada momento da nossa reflexão sobre esse texto, sobre tantos outros que estão aqui na liturgia e que você vai poder acompanhar depois de novo. E é uma delícia poder saber que a gente pode reescrever tudo isso aqui de maneira diferente e poder fazer sentidos múltiplos em outros momentos também. Então, queridos, de verdade, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém.
Muito bom. Muito bem, muito bem. E aí? Bom demais. Foi uma delícia. É sempre uma delícia. Esse negócio de ser porteiro é papo de diácono, hein? Ele disse que esse papo de porteiro é coisa de diácono. Gente, deixa eu ir. Nos falamos durante a semana. Deus abençoe vocês aí. Obrigado. Beijo na Cecília e em todas as meninas. Obrigado. Vamos ver se a Ana chega até o Dia das Mães, né? Não. Então, se ela chegar no Dia das Mães, ela vai tirar o meu brilho, porque dia 10 é meu aniversário. Ela já tirou o seu brilho, você não está entendendo. Vê que nem luzes eu tô fazendo. Nem luzes eu tenho feito, mas o cabelo tirou o brilho da minha cabeça. Bye. Boa semana. Tudo de bom pra você. Valeu. Vocês conheciam aquela canção do começo? Sim, muito linda. Difícil de cantar. Paz e comunhão? Paz e comunhão. Linda. A do Rafa também eu amei, viu, Nossa, Rafa? essa agora foi show. Os homens e seus espelhos mágicos. Nossa, essa foi a primeira da Oficina G3. Essa é só para quem curtiu a Oficina G3 nos tempos final dos anos 90. Leia. Quem era crente dos anos 90, manja esse negócio. Bom. Gente, é bom demais. Acho que essa já dá pra gente reler durante a semana, porque olha, esse do Rubem Alves eu vou ler acho que todo dia. Vou tentar decorar. Nossa, é muito legal. Muito bom. Maravilhoso. Ô, gente. Tchau, valeu. Obrigada, boa semana. Agora eu tava degustando vinho. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, até mais. Tchau, obrigada. Eu sou americano, latino-americano, filho do fardo escrito por Eduardo Galeano. As veias abertas da América Latina, à mercê dos interesses da América de cima. Banquete para as aves de rapina que deixaram a miséria e levaram a sua matéria-prima. Sua sina, mão de obra campesina, barata, serviçal das minas de prata. Zapateca, Potosí, ouro, frenesi, seu tesouro. Incas, maias, astecas, tupi, nascemos pra servir o sistema escravagista mais duradouro. Foi por aqui. Quem te descobre, te descobre. Levam teu cobre, quem é que cobre esse rombo? Pergunta pro Colombo, o que resta é só o escombro da história que te assombra. É só a sombra de um passado que ainda carrega em seu ombro. Graças a la vida que ha quitado tanto, pero aunque resta el canto y se me cae yo me levanto. Gracias a la vida que ha quitado tanto, pero aunque resta el canto y se me cae yo me levanto. Quem descobriu o Brasil não foi Portugal. Índios já viviam aqui, irmão, muito antes de Cabral. Mas sua herança cultural foi dizimada pelas garras sedentas da matança colonial. E os mais americanos entre nós nunca tiveram voz, pois a história foi contada pelos vencedores portugueses e espanhóis, que fizeram questão de transformar os assassinos em heróis. Mas não seria Hernán Cortés um algoz, e Fernando Pizarro não seria o verdadeiro herói. Tupac Amaru, no leito em desamparo, o maior genocídio da história, nunca teve direito a reparo. Eu sou um storyteller, mas minha história nunca vai virar um best-seller, pois o que eles querem são histórias de sucesso, e sucesso pra eles são histórias como as do Rockefeller. Dinheiro sem critério leva o nosso minério, nossa pobreza traz riqueza para seu império. Problema sério, o nosso solo é fértil, mas nossa economia é estéril. E ainda é um mistério, o que antes vinham de caravela chegam hoje pelo espaço aéreo e até marítimo, e a colonização segue seu ritmo, tomada pelas forças do outro lado do hemisfério. Efeito deletério corrompeu a nossa terra, esvaziou nosso cofre, encheu nosso cemitério. Mas pra cada Joaquim, José da
Silva Xavier, ainda existe um Joaquim Silvério. Gracias a la vida que ha quitado tanto, pero aunque resta el canto, y se me cayó me levanto. Gracias a la vida que ha quitado tanto, pero aunque resta el canto, y se me cayó me levanto. América Latina, sua sina es luchar, su historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, su historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, su historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, su historia es un grito a clamar por libertad.